Queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Iremos estudar a lição 5, que tem como título Jesus é Deus. E você que perdeu a aula 4, você pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula. Sim, e não se esqueça que temos um bônus para você. Você pode vir aqui nos comentários, acessar o link que terá acesso aos slides que estou usando aqui nesta aula. E antes de mais nada, se você puder curtir este vídeo, comentar, compartilhar, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e você me ajuda bastante. Vamos à aula. Texto áureo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Leitura bíblica em classe. João capítulo 1, verso do 1 ao 4 e verso do 9 ao 14. Verso do 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso do 9 ao 14. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Objetivos da lição. Número 1, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Número 2, explicar a heresia do arianismo. E número 3, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Apresentação da lição. A divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 a.C. a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. Jesus, o Deus encarnado, veio como prometido, cumprindo toda a Escritura. Jesus disse que só os que permanecem em sua palavra seriam de fato seus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 31 e 32. Sabemos que Cristo é a verdade. João capítulo 14, verso 6. Por isso é crucial conhecermos a palavra encarnada. Introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Marcos capítulo 12, versos do 28 ao 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, para o nosso ponto de partida desta aula, precisamos enfatizar isso aqui. João, ele também era judeu. Logo, ele não aceitava a ideia de ter outro Deus para adorar. É por isso que ele encaixa Jesus dentro da deidade, ou seja, ele entende que Jesus é a palavra de Deus. Lembra do Gênesis, quando Deus dá a palavra, haja luz? Jesus é a palavra que executa aquilo que Deus fala. Então, o Verbo, a palavra, agora se encarnou. João consegue encaixar Jesus dentro da eternidade que o Pai é. O Filho e o Pai, ambos, é um Deus, ou melhor, é o Deus, para que não fique aqui nenhuma dúvida, que já existia antes da fundação do mundo. Assim como também o Espírito Santo, junto com os dois, formam a Trindade. E falando em Trindade, se você perdeu a nossa aula, pode vir aqui no card e conferir como foi a nossa aula sobre a Trindade. Tópico 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Subtópico 1, Jesus é Deus. Subtópico 2, seus atributos absolutos. Subtópico 1, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, verso 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses capítulo 2, verso 6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, verso 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Então não nos resta dúvida de que de fato Jesus também é Deus. Acabei de citar cada um dos textos aqui, então você pode pausar e conferir aqui, ler texto por texto. Segundo subtópico, seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. A onipotência significa ter todo poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Mateus capítulo 28, verso 18. Efésios 1, verso 21. Apocalipse 1, verso 8. Ele é eterno. Isaías capítulo 9, verso 6. Hebreus capítulo 13, verso 8. No princípio era o verbo, João capítulo 1, verso 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, Gênesis capítulo 1, verso 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente, Mateus capítulo 18, verso 20 e capítulo 28, verso 20. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus capítulo 17, verso 27, João capítulo 1, verso 47 e 48, João capítulo 2, verso 24 e 25, João capítulo 14, verso 17 e 18, João capítulo 16, verso 30 e João capítulo 21, verso 17. Entre esses atributos aqui, permita-me falar da onisciência, porque você pode estar se perguntando: se você afirmou que Jesus é onisciente, e por que ele mesmo disse que a sua vinda somente o Pai sabia? Nem os anjos, nem o Filho sabia disso. Ele veio como um homem, ele se limitou a isso. Então, justamente naquele período ele não sabia, porque ele preferiu se esvaziar de toda a sua glória. Mas hoje, glorificado, a mesma essência do Pai, como ele é o próprio Deus também, ele sabe sim o dia e a hora. A sinopse desse primeiro tópico, a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como seus atributos. Auxílio doutrinário. O Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos. Consubstancial com o Pai, em grego homousion topatri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, verso 30. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente, João capítulo 5, verso 26 e capítulo 8, verso 58. E eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página 43. Tópico 2, a heresia que nega a divindade de Jesus. Subtópico 1, arianismo. Subtópico 2, suas explicações. E subtópico 3, como solucionar a controvérsia. Subtópico 1, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus.
A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Segundo subtópico, suas explicações. Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios capítulo 8, verso 22 da Septuaginta. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João capítulo 1, verso do 1 ao 3. Então percebemos que esses homens que levantam questionamentos, que trazem heresias, eles mal interpretam um texto, eles não fazem a exegese do texto, eles fazem uma exegese, ele impõe aquilo que ele quer ao texto. Logo, se torna uma heresia, porque ele não está interpretando corretamente aquilo que o texto de fato nos está trazendo. E subtópico 3, como solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, olha só, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis capítulo 1, verso 1. Então vejamos agora essa primeira parte. O autor não trouxe o termo bará, que é trazer à existência algo do nada. A expressão usada foi caná, que é obter, adquirir, que é totalmente algo diferente de criar, no sentido de não existia e agora existe. Algumas versões dizem: eu, a sabedoria, fui criada. A expressão usada pelo autor não foi bará, que é trazer à existência algo do nada. Então não é que não existia e agora existe. A expressão correta é fui gerada, que é diferente de criar. Por exemplo, a minha esposa está grávida e ela vai gerar um filho. Ela não criou no sentido que do nada apareceu alguém. Ela não tem esse poder. O poder que ela tem é de gerar alguém. Então, aquilo que não existe é Deus quem faz. Coloca lá a semente no óvulo, que é a concepção, e a minha esposa tem o poder apenas de gerar esse filho. Então, Jesus, a sabedoria, em Provérbios 8, já existia. Ela foi gerada por Deus para, sim, cooperar com Ele na criação. E vemos em Gênesis 1, em João capítulo 1, que João fala justamente que o verbo, que é a palavra que estava em Gênesis 1, agora se tinha feito carne. Prossigamos aqui. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Colossenses capítulo 1, verso do 15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, João capítulo 17, verso 3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, verso 30. Então veja só a confusão que esses exegetas fazem. Exegese é impor aquilo que ele acredita, como mencionei. Então eles impunham dizendo que Jesus era o primogênito de Deus. Dizendo isso, está dizendo que Deus criou primeiro Jesus para depois vir as outras criaturas. Mas o que está falando aqui de primogenitura não é primogênito de Deus, é o primogênito da criação. Cristo, ele é o primeiro plano. Como muitas vezes muitos pregadores se equivocam dizendo que Jesus foi o plano B de Deus. Adão não deu conta, Jesus veio para consertar aquilo que Adão não deu conta. Negativo. Jesus nunca foi o plano B. Jesus sempre foi o plano A. Ele foi a primazia. Ele foi o primogênito. Dele que surgem todas as outras criações. Então não é que Jesus foi criado, depois veio outros. Não, ele já existia.
Agora, como um filho, ele teve que ser enviado. Então ele é essa primazia, mas que já existia desde a fundação do mundo. A sinopse desse segundo tópico: Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Auxílio teológico: Arianismo e o Concílio de Nicéia e de Constantinopla. Arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero do quarto século chamado Ário. Negando a divindade de Cristo, ensinava a ele ser Jesus o mais elevado dos seres criados. Todavia não era Deus. Por este motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Para fundamentar seus desvaneios doutrinários, buscava desautorizar o Evangelho de João por ser o propósito desta escritura, justamente mostrar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia em 325. O primeiro concílio ecumênico da história, convocado pelo imperador Constantino, teve como objetivo solucionar os problemas que dividiam a cristandade. Problemas estes causados pelo arianismo. E para finalizarmos, tópico 3, implicações do arianismo na atualidade. Subtópico 1, a tradução do Novo Mundo. Subtópico 2, os movimentos orientais. E subtópico 3, outros grupos. Subtópico 1, a tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. João capítulo 1, verso 1. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é: e a palavra era Deus, com D maiúsculo, e o verbo era Deus, com D maiúsculo. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então veja o perigo que é você ler uma Bíblia totalmente adulterada. Essa Bíblia de tradução do Novo Mundo, para quem não sabe, é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. É por isso que eles são considerados como uma seita. Permita-me aqui um parêntese. Certa vez, alguns anos atrás, estava na minha casa, na minha cidade, chegou um grupo para evangelizar. E eu fiz a pergunta: vocês acreditam que Jesus é Deus? Aí eles: não, que Jesus é uma criatura, que tal. Eu falei: mas como assim? Mas a Bíblia diz que de fato Jesus é Deus. Aí me mostra. Aí na hora eu fiquei um pouco nervoso, ainda era adolescente, estava no ímpeto de estudar a palavra. E findei que não encontrei o texto, porque eu queria provar para eles no texto em que Jesus, quando foi para ser preso, perguntaram: quem é Jesus? E ele exclamou com grande voz: eu sou. E todos caíram por terra. Então ele já demonstrava que era o próprio Deus nesta expressão. Só que eu entrei em casa, perguntei à mãe, fui procurando e encontrei. O que eu fiz? Peguei minha bicicleta, fui atrás deles, falei: achei. Mostrei para eles, está aqui o texto. Jesus exclamou: eu sou. Não quis entrar no mérito, porque enfim, a tradução deles é diferente da nossa. Foi alterada, infelizmente. Segundo subtópico, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade, e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Como é maravilhoso o estudo da palavra, não é mesmo? Na minha adolescência, eu creio que muitos também tiveram essa indagação, esse questionamento, porque só a Bíblia ela é verdadeira, porque as outras religiões não são verdadeiras. E agora eu passo a entender, depois de estudar, eu vejo que de fato a palavra de Deus mostra Jesus Cristo como Deus. Ele é o nosso Salvador, mas também ele é o nosso Senhor. E as outras religiões negam a divindade de Jesus. Se Cristo Jesus veio morrer para nos salvar, se eu negar a sua divindade, eu vou dizer que Jesus morreu
pronto, acabou. Se ele não fosse Deus, ele não ressuscitaria por intermédio do Espírito Santo, que também é Deus. Então, se eu negar o próprio Salvador da minha alma, como é que eu vou ganhar a minha salvação? Por isso, somente a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdadeira. Essas outras demais religiões são seitas, são heresias. E terceiro subtópico, outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médio ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios capítulo 1, verso 21, Hebreus capítulo 7, verso 26, é o Deus em forma humana. Romanos capítulo 9, verso 5. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, logo eu me torno um cristão, porque Cristo Jesus é o centro de toda a Bíblia. Foi por meio dele que nós obtivemos, alcançamos a salvação. Se eu for para qualquer outra religião que nega a divindade de Jesus, eu estou negando o único meio de salvar-me. Logo, eu não serei salvo. E, infelizmente, essas pessoas que seguem Buda, Maomé e qualquer outra religião não alcançarão a salvação, porque nenhum deles podem nos salvar. Somente Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Salvador. E é a Bíblia Sagrada quem traz justamente a divindade de Jesus Cristo. A sinopse do terceiro tópico: grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Então isso de querer atualizar a Bíblia, de querer mudar a palavra de Deus, não é coisa nova. Muitos homens alteram a palavra para querer colocar os seus conceitos, porque enfim quer tirar de fato a soberania de Jesus Cristo, que veio em carne, que morreu, que ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Conclusão: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías capítulo 45, verso 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Pelo amor de Jesus Cristo, não se deixe levar por essas religiões, por essas seitas, por heresias que podem lhe desviar e lhe trazer condenação. Se você desacreditar que Jesus é Deus, você está perdendo a sua salvação. Então fujamos dessas seitas, dessas heresias, fica firme na palavra, estude principalmente os idiomas, para assim nós não sermos enganados por aqueles que estão em nosso meio. Já falei em aulas anteriores. Aplicação da lição. Para além do conhecimento teológico sobre a divindade de Cristo, devemos viver em coerência com os ensinamentos dele, seguirmos os seus passos, proclamar o reino de Deus com o nosso viver diário. Ficamos por aqui. Muito obrigado a você, querido, a você, querida. Não esquece, curta, comenta, compartilha, porque assim me ajuda bastante. E até a próxima aula, se Deus quiser.